E aí, pessoal, hoje é dia de Grêmio Esporte, jogo fundamental para o Grêmio. Nós vamos falar sobre isso, sobre algumas polêmicas também, o que está sendo conversado dentro do ambiente do Grêmio e fazer esse mano a mano entre Grêmio e Esporte. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas se antes não esqueça, no link aqui na descrição desse vídeo você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67, portanto, entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Gente, Grêmio Esporte hoje no início da noite, 19 horas, tem uma partida que para o Grêmio é fundamental. Fundamental sim, né? O Grêmio precisa desse resultado. O Grêmio está lá embaixo na tabela, em 2 jogos não pontuou. A gente está vendo equipes remando aí, o Internacional voltou a perder e a gente precisa pontuar rápido. Porque o Grêmio tem 2 jogos, agora sai para 2 jogos, hoje é o primeiro jogo desses fora. O Grêmio joga com o Sport hoje, joga domingo com o Cuiabá, num gramado horroroso lá em Cuiabá, vai ter que se fazer um jogo totalmente diferente, mas hoje não tem desculpa, hoje é um time forte, que é o caso do Grêmio, o Grêmio confirmado com Paulo Vitor, Rafinha, Jeromel, Kahneman, Cortez, Thiago Santos, Matheus Henrique, Jonathan, Robert, Luiz Fernando, Diego Souza e Ferreira. Mas olhem a escalação do time do Sport para a gente evoluir um pouco dentro dessa conversa. Maílson, Rainer, Maidana, Sabino e Sander. Marcão e Ricardinho, Marquinhos ou Neilton. E aí Paulinho, André e algumas outras possibilidades. A tendência é Marquinhos, Neilton, Paulinho e André. Ou seja, não é nada demais. Nada demais. O Sport vive uma crise terrível, trocou presidente. Tem 2 ex-gremistas, por exemplo, que não vão estar no jogo, né? O Júnior Tavares, lembram, lateral esquerdo aqui da base nossa, ele tá gripado, tá fora do jogo, e o polêmico Thiago Neves, que veio aqui, não fez coisíssima nenhuma, sofreu uma lesão na panturrilha ou algo assim, muscular, também tá fora do jogo. Mas quando se tem esse enfrentamento aqui destas 2 escalações, nós temos a ideia de que o Grêmio tem total chance de chegar em Recife, vencer o Sport e começar a sua caminhada. É o que a gente quer. O Grêmio precisa recuperar, sobretudo, os pontos que perdeu para o Atlético Paranaense em Porto Alegre no último domingo. Então o Grêmio precisa do resultado. O que o Grêmio tem no banco de reservas hoje que possa modificar um pouco a estrutura do time? Principalmente Douglas Costa. Hoje é o dia da estreia de Douglas Costa. Ele vai para o jogo, ele está concentrado, a gente sabe que a informação é de que ele não começa a partida, mas ele é uma possibilidade. Aí tu tem, colocando o Douglas Costa, tu tira simplesmente o Luiz Fernando, mantém uma estrutura. Se não funcionar muito o Jonathan Robert, Jean-Pierre está no banco para ser o meia de articulação. Se o Jonathan Robert não funcionar. Para o ataque nós temos o Léo Chu aberto pela esquerda, que sempre é uma possibilidade também, passando o Ferreira, mudando um pouco a estrutura, e para frente tu tem o Ricardinho. Ou seja, o Grêmio tem 4 nomes no banco de reserva que podem sim modificar um pouco a estrutura do time. Né? Eu acho que o Gui Azevedo, com a chegada do Douglas Costa, perde espaço, mais espaço, porque é um jogador que tem característica parecida, joga aberto pelo lado direito com o pé esquerdo. Então me parece que com o Douglas Costa ele deve perder um pouco desse espaço, mas é preciso sempre colocar, e é importante que se coloque, que GPR pode mudar a estrutura do meio campo, Léo Chu muda a estrutura pelo lado esquerdo, e o Ricardinho é um outro estilo de centroavante, de homem de frente, de homem decisivo por ali. O Grêmio tem, a partir desta questão, algo que pode modificar a estrutura do jogo. E aí eu vou chamar para vocês algumas das polêmicas do dia que nós temos que discutir. Tá? A primeira delas, o contrato de Ferreira. Eu trouxe um conteúdo ontem, no final do dia, o último conteúdo do dia de ontem, falando do otimismo. Né? O Grêmio ampliou a proposta, como eu falei, o staff do jogador gostou da proposta financeira e o negócio está um pouco parado no campo
de algumas situações que não dizem respeito ao salário. Ele é muito mais de estruturas de marketing que podem dar gatilhos no salário dele do que propriamente no valor oferecido pelo Grêmio. Acho que a coisa vai caminhar a nosso favor e o Ferreira vai ter um novo contrato aí e com uma multa perto de 20 milhões de euros. O que, convenhamos nesse momento, é bem melhor do que os 8 milhões de euros da multa atual. Outra discussão que também tomou conta das redes sociais foi a utilização dos meninos, os meninos que desceram, né? E ontem o Tiger Junk entrevistou o Romildo Bolzan Neto, filho do presidente Romildo Bolzan, que é diretor da transição. Eu gostei muito da entrevista dele, porque ele coloca basicamente como é o funcionamento da estrutura com relação ao Grêmio. Então ele confirmou aquela informação que inclusive a gente trouxe aqui nesse espaço, que os jogadores tão somente descem, jogam e voltam para treinar no profissional. Os 4 meninos, né? O Guilherme Guedes, o Manu, o Pedro Lucas, que é um jogador que a gente quer ver muito, e claro, o Fernando Henrique, que é o mais citado, porque foi bem no profissional e todos querem ver jogando o quanto antes, mas na verdade eles vão jogar esse jogo da transição e depois eles voltam naturalmente para treinar já amanhã, treinando com o time principal. Por que eu falo em polêmica? Porque muitas vezes, e o presidente e o filho do presidente Romildo ontem, o Romildo Bolzan Neto, falou sobre isso. Porque às vezes o torcedor, não quer usar. A gente pode questionar, e eu acho que a gente tem o direito de questionar, as opções do treinador. A gente deve fazer isso. Se o treinador usa A ou B, a gente pode discutir A ou B. Quando a gente discute o conceito do clube, a gente tem que ir muito dentro dos fatos, porque senão a gente pode estar cometendo injustiças também. Com relação ao treinador, eu não acho, porque a gente está vendo no campo quem ele escolhe e quem a gente não escolhe. Mas quando a gente fala conceitualmente, essa questão da base é uma coisa mais conceitual, a gente tem que ter noção exata de como a gente está conversando e por que a gente está conversando. Por que eu chamo isso? Porque esses meninos não foram rebaixados. Eles não foram rebaixados. Eles vão, em razão da escolha do treinador, a estrutura do Grêmio diz, ele não está relacionado aqui, vai estar relacionado lá e vai jogar lá. Mas não é, o Grêmio rebaixou. Não tem nada disso. É em cima da escolha do treinador. O conceito do clube é botar para jogar todos eles a todo momento. Onde é que tem? Tem na transição? Tem. Se tivesse um menino de 18 anos, poderia estar jogando o time sub-20. Não é problema isso. E quando a gente discute uma ação como essa, a gente precisa posicionar os fatos para não cometer nenhum tipo de injustiça. Portanto, as polêmicas são essas. Ferreira e os meninos que vão jogar na transição, e nós vamos fazer também um vídeo hoje falando exatamente disso, da transição do Grêmio e de como esses meninos trabalharam e estão crescendo internamente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.